Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia, tudo bom? Mais uma vez, Tudo obrigado bem. pelo convite. Estava assistindo aqui a excelente conversa com o Luiz Felipe, né? O cara realmente é brilhante, né? Brilhante. E E qual aí, foi a. a gente não combinou, tá? Quero avisar, não combinamos. Né? Mas ele levantou a bola para você cortar, né? Ele abriu a questão econômica para você entrar agora e a gente trabalhar sobre isso. Antes, Paulo, só para dizer, algumas pessoas aqui perguntaram sobre o Zé Dirceu. Zé Dirceu está internado em São Paulo, ele teve aparentemente uma infecção intestinal e isso gerou um problema cardíaco. Então, ele vai ser submetido ao cateterismo para fazer frente a esse problema cardíaco. O Zeca Dirceu, filho dele, deputado federal, soltou um tweet agora cedo, dizendo que falou com o Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu está com 78 anos, né? Tem todos os cuidados também de alguém dessa idade. E que ele falou com o pai, com o Zé Dirceu, que o Zé Dirceu está bem, que a situação é tranquila. Então vamos esperar mais notícias depois desse cateterismo do Zé Dirceu. Paulo Crias, e aí, homem? Por unanimidade. A impressão que dá é que a mídia liberal tentou ainda tirar uma lasquinha em cima do Lula, né? Olha, a sua turma, Lula, a sua turma votou tudo com a gente, viu? Por unanimidade, Copom mantém a Selic em 10,5% ao ano e a manchete é para economistas, vamos lá mais uma vez, né? Para os economistas dos bancos, né, das financeiras, para os economistas que fazem parte daquele circuito de enquetes do Banco Central chamado Boletim Focus, é dessa turma que nós estamos falando, não é do Paulo Crias, não. Paulo Crias não foi ouvido, né? Copom poderia ter sido mais incisivo sobre possível alta da Selic. Todo mundo apostando e fazendo pressão já para, na próxima reunião, aumentar a taxa de juros. Avaliação sua dessa reunião do Copom, Paulo? Bom, primeiro é isso, né? Quer dizer, me inclua fora dessa, como dizia o outro, né? Eu sou economista e eu não tenho nada a ver com essa manchete. Mas a gente sabe, os caras ouvem meia dúzia, né, de economistas ligados ao sistema financeiro e reproduzem como se os economistas, né, é aquela coisa, o mercado, né? Quando eles fazem uma pesquisa, né, o Banco Central pesquisa Focus e houve exatamente 160 pessoas, né, ligadas a bancos, instituições financeiras, diretores, presidentes e tal, e tentam dizer que o mercado pensa, o mercado quer, enfim. Mas é a história do bode na sala, né, Mauro? Os caras, alguns dias antes da reunião do Copom, sempre preparam, né, nos grandes meios de comunicação o desejo deles, né? E começaram com essa história, não, mas os Estados Unidos não reduziram os juros, isso torna, né, a atratividade, parará. E o que é mais, vamos dizer, trágico, né, maldoso, sádico, que são as boas notícias vindas do mercado de trabalho, né? Alguns dias antes saíram os dados do CAGED, né, do Ministério do Trabalho, do IBGE, e o que se diz? Olha, não, está tendo uma recuperação do nível de emprego, está tendo uma recuperação da massa salarial. E tudo isso que para nós, né, pessoas normais, pessoas preocupadas com o desenvolvimento, com o bem-estar, etc., é uma boa notícia, para esse povo do financismo é um sinal de alerta. E eles dizem, não, olha, desse jeito não pode, porque isso aumenta, né, a chamada demanda agregada, isso pode provocar surtos inflacionários, etc. Ou você reduz um emprego, que foi a estratégia que, inclusive, Joaquim Levy fez em 2015 de forma expressa, né? Ou então tem que aumentar a taxa de juros. E aí ficou aquele clima, não, vão aumentar e tal, tiraram o bode da sala, todo mundo ficou aliviado, entre aspas, e eles mantiveram em 10,50, o Brasil segue sendo a segunda maior taxa real de juros do mundo, do planeta, o que é uma loucura, tá certo? É isso E, aí. como você alertou, quer dizer, a chamada bancada do Lula, a bancada do Haddad, né, por enquanto são 4 diretores, no total de 9, né, está se mantendo atrás, vamos dizer, da linha oferecida pelo Roberto Campos Neto, né?
Então, muita gente todo animado, achando que não, em dezembro isso muda, porque o Lula vai nomear o presidente, vai nomear mais 2 diretores, mas, a seguir o comportamento que eles adotaram até o momento, a gente vai ter mais do mesmo, pelo menos do ponto de vista de política monetária ou de política cambial. Quer dizer, ou o Lula ele passa a ser mais incisivo na definição da política econômica, da política monetária, da política cambial em especial, que são atribuições do Banco Central e do Copom, ou então não vai ter nada, porque do Haddad, infelizmente, a gente não está conseguindo esperar a alteração essencial, estrutural, no que se refere ao comportamento do Banco Central, né? Não, nada. E a ata é muito significativa, né? Ela, de certa maneira, até repete trechos da ata anterior, em que ela vai dizer o seguinte, Paulo, ela vai dizer que o aquecimento econômico e as altas taxas de emprego são um problema grave para a economia brasileira, né? A economia está funcionando bem e as taxas de emprego estarem elevadas são um grande problema. O cenário global, o cenário doméstico, marcado por resiliência na atividade, ou seja, a economia insiste em continuar crescendo, né, contra a nossa vontade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Expectativa desancorada, gente, só para explicar. Eles estão falando dessa pesquisa do Focus, né? Então, eles estão se referindo à pesquisa deles com eles mesmos, né? E aí, eles vão falar que o conjunto de indicadores da atividade econômica no de cima e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que esperado. Opa, é um problema. Muita gente empregada, vai dar em aumento de salário, vai dar em inflação, aumenta o juro e vamos ver se a gente para a economia e reinicia o ciclo do desemprego. E eles terminam falando que a política é, de fato, contracionista, eles usam esta expressão aí, a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar, blá, 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 blá. E aí diz assim, o comitê se manterá vigilante e relembra que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Há quem não leia aqui uma ameaça de aumentar a taxa de juros, há quem leia. Eu leio que há uma ameaça, porque, por exemplo, o Banco Central Americano manteve a taxa de juros lá, mas escreveu na sua nota que vai baixar, que a perspectiva é baixar a taxa de juros. Sempre tem 3 alternativas na nota, pelo que eu aprendi, Paulo. Você pode, na nota, sinalizar que a tendência é baixar, é manter ou aumentar. Isso aí está indicando uma tendência de alta, né? Exatamente. Você pegou o espírito do coponês, né? Coponês, né? Essa linguagem cifrada aí dos... Isso aí foi um comunicado, né? Formalmente vai sair a ata mais para frente, mas muito provavelmente vão manter. Porque essa é a ideia, quer dizer, esses caras... o que para nós e para a maioria da sociedade, e a gente imaginava que para o presidente Lula também é uma solução, ou seja, crescimento do emprego, crescimento dos salários, melhoria das condições de vida da maioria da população, para eles é um problema. Ao revés, o que para nós é uma solução, que seria o governo aumentar suas despesas, aumentar o nível de investimento público, etc., que é uma solução para essa situação de estagnação que o país apresenta, para eles é um problema. Então, é uma completa inversão. Eles vivem num mundo que é completamente distante do mundo real da nossa sociedade, do nosso cotidiano, tá certo? O Clécio está te perguntando assim, pergunta ao Clias, juro baixo não vai acarretar inflação alta? Não, Clécio e demais assistentes, quer dizer, não existe uma relação direta entre juros, política monetária e inflação. Tá certo? Quer dizer, principalmente no caso brasileiro. A gente poderia fazer, Mauro, mais para frente um programa só para a gente discutir sobre a questão da inflação, mas você tem diferentes formas de manifestação das altas dos preços
do processo inflacionário, portanto, né? Então tem as chamadas inflação de demanda, inflação de custos, etc. Então, essa ideia de que se você baixa a taxa de juros, isso necessariamente vai aumentar consumo, que vai aumentar inflação, no caso brasileiro atual, não cabe, porque os principais fatores que estão provocando inflação, por exemplo, estão na área dos chamados preços administrados, né? Então, são os combustíveis, mais recentemente foi a energia elétrica, tem o lado dos alimentos, mas que o governo poderia contar, né, com os estoques reguladores para fazer esse jogo de pressão e contrapressão. Então, a gente está num patamar, vamos dizer, de satisfação das necessidades da população muito distante do que seria o que os manuais de economia chamam de pleno emprego. Então, a gente não precisa se preocupar, tá certo? Principalmente porque entre a taxa de juros que a gente está hoje, né, a Selic, 10,5%, e a que é praticada pelos bancos, que aplicam, né, spreads diferenciais altíssimos, né? A taxa de juros, por exemplo, das operações de cartão de crédito estão da ordem de 450%. Então, realmente, reduzir um pouco a taxa de juros não vai causar nenhum problema inflacionário no curto e no médio prazo. Mas, Paulo, eu estou feliz. Contém ironia, tá, gente? Porque a gente está garantindo com essa taxa de juros que essa família de branquinhos milionários ou bilionários, não sabemos, possa viajar lá para a Europa com o seu jatinho. Você me advertiu ontem para uma informação daqui, que nos últimos 12 meses o Brasil pagou, estou dizendo o Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, pagaram 836 bilhões, não é milhões, hein, gente? 835 bilhões para que esta família e outras possam continuar viajando para a Europa nos seus jatinhos. 835 bilhões em juros da dívida pública. Esse dinheiro vai para os bilionários, milionários, muito ricos e ricos do país, num crescente, para usar uma expressão bem ao gosto do presidente Lula, nunca antes na história deste país se pagou tanto para o andar de cima. Né? Os pobres pagaram tanto. Na outra ponta, 60% da população brasileira recebe entre 0 e 1 salário mínimo. E 90% da população brasileira recebe entre 0, não é entre 1 salário, entre 0, tá? Entre 0 e 3 salários mínimos. Você me mandou os dados para construir essas demonstrações aqui. Eu queria que você explicasse para nós o que é essa questão do pagamento dos juros da dívida, e aí, a hora que você quiser, eu boto na tela aqui a tabela que você me mandou, os dados que você botou, para você detalhar a explicação. Então, Mauro, você tá levantando um aspecto que há muito tempo, né, eu sempre chamo a atenção, que é essa diferenciação, né, entre o orçamento VIP, como eu chamo, né, os very important people, né, aquele padrão de um tratamento subserviente, diferenciado, e o orçamento para as pessoas normais, para a grande maioria da população. Isso não é previsto na Constituição, isso é uma inconstitucionalidade, mas o Estado brasileiro, vamos dizer, reconhecer, não é uma coisa desse governo dos últimos anos, desde sempre promoveu essa separação. Então, uma parte expressiva do total de despesas orçamentárias são as despesas ditas financeiras, que no caso brasileiro é basicamente despesa com juros da dívida pública. O conjunto total do resto, né, são as chamadas despesas primárias, que, por definição, são todas as despesas não financeiras. E, na prática, quer dizer, toda a política de austeridade, desde a época do teto de gastos do Temer, de 2016, agora sob a vigência do novo arcabouço fiscal, e mesmo desde 2001, quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lógica
passa a ser aquela do controle de austeridade, de responsabilidade, apenas para os gastos primários. Os gastos financeiros não têm teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem nada. Crescem o quanto quiser, e aquele gráfico que você mostrou, quer dizer, ao longo dos últimos 12 meses, né, isso não é o Paulo Crias que está inventando, qualquer pessoa entra na página do Banco Central, eles fazem todo mês um relatório da política fiscal, e está aí. De julho do ano passado a junho de agora, a gente está com 836 bilhões contabilizados. Nunca antes tinha acontecido esse valor, você percebe? Quer dizer, o ano, dezembro de 21, 22, 23, essa coisa está crescendo, né? Então você pode dizer, olha, não, o ano de 23 cresceu muito porque há uma herança do governo, aquela coisa toda. Mas o que a gente está vivendo hoje, né, quer dizer, é o recorde absoluto dos gastos financeiros na história do Brasil. Você percebe? E vai fechar o ano de 2024, né, quer dizer, quando o dado for estimado, num valor superior a esses 836. Quer dizer, vai se consolidar esse ineditismo, vamos dizer assim, triste ineditismo, né, para confirmar aquela frase do presidente Lula que você lembrou, nunca antes na história desse país. Paulo, pelo que eu entendi, passar... caminhando para um quadro de 1 trilhão, porque olha a curva aqui, a curva está apontando claramente para 1 trilhão de dinheiro entregue para o andar de cima, né? Ó, saltou em dezembro de 2023 para junho agora, 718 para 835. Eu sou muito ruim de conta, e claro que a minha conta é sempre uma conta de padaria, mas a diferença entre um e outro é de 764 milhões. Então, bilhões, desculpa, sempre bilhões. Desculpa, a gente não está acostumado. Olha aqui. Desculpa, errei. 764 milhões, no caso. Milhões, não milhões. Nesse ritmo, ano que vem a gente chega em 1 trilhão. Lembrando que todo o orçamento brasileiro é 5,5 trilhões. Nós vamos ter um orçamento de 5, 6 trilhões versus 1 trilhão separado para o andar de cima. A gente tem que esperar para ver, né? Quer dizer, isso depende basicamente do comportamento da Selic, né? Porque a Selic, como é a taxa de juros oficial, quer dizer, ela é uma das referências para a remuneração do estoque da dívida pública, né? Então, a permanecer as condições atuais, quer dizer, a gente sobe bastante para fechar o ano de 24 e, se nada for feito, realmente, no final de 25, a gente se aproxima ou ultrapassa esse gasto de 1 trilhão de juros ao longo do ano, tá certo? Mas o que acontece? Quer dizer, você tem outros valores, tá certo? Se você puder voltar naquelas tabelas que a gente tinha conversado, que também são inéditos. Né? Quer dizer, nesse mês de agora, de junho de 2024, né? Acho que aí não entrou, mas enfim, não importa, também é um novo recorde, é o recorde mensal do pagamento de juros na série histórica desde 1900 e pedrinha. Foram 94 bilhões. Desculpa, não foi. Não, mas tudo bem, não importa. É muito número, né? Para quem não está acostumado. 94 bilhões que a gente, que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, transferiu para o sistema financeiro. Tá certo? Só no mês de junho. Só no mês de. Aí pode dizer, não, mas tem a sazonalidade, porque pode ter maior títulos de vencidos, mas não importa. Mas o que é referência é o que está ali de que o acumulado dos 12 meses é um recorde, 836, e significa um crescimento de 16% em relação ao igual período do ano passado, né? Quer dizer, de julho de 22 a junho de 23. O primeiro semestre, né? Quer dizer, eu coloquei ali em cima, quer dizer, 6 meses foram 455 bilhões.
e aí já aponta um dado mais preocupante, que é um crescimento de 35% em relação ao valor gasto o ano passado, em 2023. Então, são sinais de alerta, né, Mauro, que apontam para uma necessidade efetiva de mudança na condução da política monetária. Porque a contraparte disso, o que é? É o governo, através do Ministério da Fazenda, né, o Haddad, e agora a Simone Tebet também entrando, falando que tem que, né, cumprir com a meta zero, né, que é um absurdo também, que o governo se propôs uma armadilha que não vai conseguir cumprir, e para cumprir, ele está fazendo o quê? Está mexendo apenas nas despesas primárias, porque financeira está fora, e o bode expiatório do momento são o quê? Vamos fazer um pente fino nas despesas do benefício de prestação continuada. Como se esse tipo de despesa, que é a despesa para setores mais pobres, eu diria miseráveis da nossa sociedade, tá certo? Fossem os responsáveis pelo que eles chamam de rombo fiscal. Quando, na verdade, o verdadeiro rombo fiscal a gente está vendo aí na tela. São 836 bilhões de pagamento de juros. E vai procurar, né, no Joãozinho, na Mariazinha, etc., que eventualmente podem ter algum problema, tá certo? Na hora de cumprir as exigências, né, da Previdência Social para ter o direito do benefício de prestação continuada, e vamos fazer um pente fino para moralizar esse tipo de despesa. Quando o que é imoral, amoral, abjeto, é o país destinar um volume tão expressivo, tá certo, dos seus recursos, não para despesas na área social, não para investimentos públicos e infraestrutura, enfim, num plano nacional de desenvolvimento, etc., mas para pagar juros para o sistema financeiro. Tá certo? Quer dizer, então, você diz, não, isso aí não é dinheiro que vai só para os bancos, não vai só para os milionários. É verdade. Tem uma parcela disso que vai remunerar fundos de investimento, que são, né, usados por todo mundo. Tem uma parcela disso que vai para os fundos de pensão, que são, né, usados para remunerar, né, a aposentadoria de uma parcela dos trabalhadores e servidores públicos, etc. Tá bom. Mas a parcela mais expressiva vai efetivamente alimentar o que a gente chama dos setores do rentismo, do parasitismo, né, que se acomodou, quer dizer, a conviver há décadas na sociedade brasileira, a receber do Estado recursos expressivos, fruto do quê? Da inatividade, porque atividade financeira significa inatividade do ponto de vista da produção de bens, de serviços, etc. E é isso que faz a economia de um país crescer de fato, que aponta para um futuro para as novas gerações, e não ficar, né, quer dizer, nessa roda do improdutivismo absoluto, né, e aí vira essa história, quer dizer, o cara não compra jatinho, não compra iate, não compra carros de luxo, não vai 3 vezes por ano para a Europa, não, o país está com problemas, e começa a dar a sua chiadeira. Quando o problema social do Brasil é exatamente o oposto, está no outro polo da sociedade, como você falou, né? Quer dizer, que 90% da população vive e sobrevive, né, com rendimentos bastante reduzidos, né, e as pesquisas de popularidade do governo, quer dizer, demonstram que existe uma insatisfação no cumprimento das promessas, tal como aconteceu ao longo de 22, tá certo? E aí é isso, né? A gente olha no lado oposto à pirâmide social brasileira, o governo fazendo pente fino que pode atingir mais de 1.200.000 de beneficiários no BPC, né? Agora é o seguinte, o governo estabeleceu uma meta, né? Eu nunca vi isso, Paulo, sinceramente, eu nunca vi, porque combate à fraude é uma dimensão do que costuma se chamar de microeconomia, né? O cotidiano das organizações, das empresas, dos governos. Se você nunca estabelece uma meta macroeconômica,
para combater fraude. É uma loucura isso, porque se você não sabe qual é o tamanho da fraude, como é que você está estabelecendo meta? E o governo estabeleceu uma meta de 600 milhões. Ou seja, o governo está achando que, sei lá, 20%, um terço, metade desses 1 milhão e 200 são fraudulentos. Se não for, e se não tiver nenhuma fraude? Porque o governo ia anunciar aí um baita esquema de fraude no BPC, agora, 15 dias atrás, Polícia Federal em campo, entrou em jogo, prendeu 11. Eles tinham fraudado 35, não foi 3.500, 3 milhões, não, 35 contas do BPC. E quer saber mais? Não é que eles estavam tirando dinheiro de conta que não existia, não. Eles estavam tirando dinheiro de conta que existia e que não estava indo para as pessoas que deviam receber. Ou seja, ao fim e ao cabo, o governo vai continuar pagando aquelas contas, porque eram contas de pessoas existentes que tinham que receber, eles estavam desviando o dinheiro. Então, é uma insanidade esse negócio. Não, é uma completa inversão de valores, de prioridades e de diretriz de política pública, tá certo? Quer dizer, como você diz, olha, o combate à fraude tem que fazer parte do dia a dia de qualquer governo, de qualquer área que desenvolva políticas públicas, tá certo? Quer dizer, então, se tiver fraude, por exemplo, nas desonerações das grandes empresas, tem que ir atrás e tem que fiscalizar e tem que punir. Se houver fraude, e aí existe, porque o próprio nome sonegação significa fraude, né? A gente tem sonegação do grande capital da ordem de 600 bilhões. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O pessoal da própria Receita Federal, os sindicatos, as associações estabelecem isso. O governo tem mais de 1 trilhão da chamada dívida tributária não cobrada, porque tem problemas na justiça, aquela coisa toda. Então, você vai somando esses volumes de centenas de bilhões que passam do trilhão, né? Quer dizer, BPC é coisinha pequena, tá certo? E para quem não está familiarizado, quer dizer, não é assim, eu resolvi pedir um BPC e eu... Não é assim. É muito estrito, quer dizer, isso a Previdência Social exige documentação, é até o contrário, né? Porque a austeridade acaba reduzindo o número de servidores, reduzindo a capacidade de atendimento do INSS, a gente sempre ouve falar da fila do INSS, que estava muito alta, mas enfim, a família entra, vamos lembrar quem é que recebe a fortuna do BPC, né? Que precisa passar um pente fino para moralizar. São famílias que têm, Mauro, 1/4 de salário mínimo como renda per capita. Então vamos entender o que significa esse termo. Você imagina uma família de 4 pessoas, né? Quer dizer, um casal, por exemplo, e dois filhos, 2 dependentes. Uma dessas pessoas trabalha e tem um salário mínimo. Então, esse salário mínimo teoricamente, seria para dar condições de vida para essas 4 pessoas. Então, você tem uma renda pessoal per capita, uma familiar per capita de 1/4 de salário mínimo. Aí, nessa família, tem, por exemplo, um idoso que, por um histórico de vida, hoje tem mais de 65 anos, nunca contribuiu para a Previdência Social. E a gente sabe que tem muita gente no Brasil, infelizmente, assim. Ou então essa família tem uma dos filhos e tal, que é uma pessoa portadora de deficiência. Sim. Em um dos 2 casos, tem direito a pedir um BPC, a fortuna de mais um salário mínimo para ajudar na vida dessa família, tá certo? Onde que tem a fraude? Né? Quer dizer, pode eventualmente acontecer, mas é muito complicado, é muito difícil. Você tem perícia do INSS, que justamente vai na família, a família tem que ir ao INSS comprovar, né, que o idoso nunca contribuiu e que apresentar um laudo médico da pessoa portadora de deficiência, entende? Então, o governo pode até tentar passar um pente fino, mas o que ele vai encontrar como, eu diria, irregularidade e não fraude, vai ser mínimo. O que vai aparecer é isso que você comentou, quer dizer, o caso de o cara falsifica documento para retirar o dinheiro em nome próprio e não da família que tem direito, que é um absurdo, né? Mas esses casos acontecem. Só que isso não pode ser
um instrumento, tá certo? Uma possível irregularidade, instrumento para desenvolver a austeridade fiscal. Não, quer dizer, o combate à irregularidade é parte do dia a dia. A gente tem que fazer com que a despesa pública no Brasil seja sempre cada vez mais eficiente, isso não tem dúvida. Não é? Agora, se quer atingir uma meta de cortar X bilhões, que eu acho equivocado, mas enfim, o governo é que foi que mesmo se propôs essa meta, então vai aonde você sabe que encontra. Tá certo? Claro. Vai para o grande capital, vai para os grandes sonegadores. Por que pode contingenciar, por exemplo, verba para a saúde, para a educação, como é a matéria que está hoje nos jornais, e não pode contingenciar nada desses 836 bilhões de taxa de juros? Faz uma inversão, contingencia o pagamento de juros e compensa para não ter que congelar gastos de saúde e de educação. Entende? Quer dizer, é realmente aquilo que se diz, governar é estabelecer prioridades. E, infelizmente, esse governo continua dando a prioridade, a atenção carinhosa, especial, para o grande capital, para o topo da sociedade e para um financismo, e não para a grande maioria da população, que depende ainda fundamentalmente de serviços públicos, como saúde, educação, assistência, previdência, segurança e tudo mais. Não, é tudo muito, muito chocante, efetivamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui esses números do BPC, e aí queria encerrar com uma confissão, Paulo Clias, feita aqui que me surpreendeu. Deixa eu aumentar aqui, sobre essa questão do BBC, porque tem uma explicação. Essa imagem que eu tinha colocado na tela para vocês antes, estou ajustando aqui, um minutinho só, pronto. Essa tela que eu tinha colocado aqui para vocês antes, ela é exemplar. O governo vai colocar pessoas em cadeira de roda para ir Vocês fazem ideia do que é uma pessoa que tem uma renda familiar, que não supera um salário mínimo, sair da sua casa para ir num posto da Previdência Social? Eu já convivi, não sei se eu já comentei aqui, já morei uma vez em favela. Você sabe, eu já convivi com pessoas cegas na favela. Você sabe que a pessoa sair da favela cega para ter que ir até o posto da Previdência Social para dizer que ela é cega mesmo? É uma loucura isso, gente. Pelo amor de Deus, é uma crueldade sem tamanho, efetivamente. E aqui é o seguinte, tem explicação razoável para o crescimento do BPC. Tem explicação razoável para o crescimento do BPC. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, essa tabela aqui. O que ela está mostrando? São conquistas, né, Mauro? Não é problema esse crescimento dessa despesa. Não. Explica aí, mas o crescimento dessa despesa é uma conquista social. Primeiro, o que acontece? O governo Bolsonaro tentou em cima do BPC. Você vai pegar 2019 e 2020, não houve aumento praticamente nenhum. Ele parou de conceder BPC, em primeiro lugar. Aí dá uma crescida depois do início da pandemia, óbvio. Então, tem um crescimento depois do início da pandemia. E aí vai ter um crescimento grande em 2022, já no processo de uma tentativa de Bolsonaro de se reeleger, né? Cresce o BPC, tem aquele auxílio emergencial, uma série de outros programas sociais que crescem em função do processo eleitoral. Aí, o que acontece? Primeiro, então você tinha um represamento. No governo Temer não foi diferente, não, também represado. Então você tinha um represamento ocorrido nos anos anteriores. Então você tinha pessoas com deficiência ou idosos sem renda que não estavam recebendo. Então, primeiro você tem um aumento decorrente disso. Depois tem um outro aspecto importante. Em 2020, que vai se aprovar a legislação para que as pessoas com autismo sejam consideradas também pessoas com deficiência com direito ao BPC, que não era até então. Mas, mais uma vez, o Paulo tem um irmão autista, eu tenho um filho autista. Nós não temos direito ao BPC, gente. É só, né, em famílias miseráveis que tem direito. Então, você tem esses dois fatores que explicam o salto. Aqui, ó, de 6,7
6,8 e agora 8,1, 8,3. É esta diferença que faz, a coincidência do represamento, que deixou de existir, com a agregação dessa massa de pessoas autistas. Está explicado. Você me permite só mais um fator também que ajuda a explicar um pouco, que foi a recuperação do poder de compra do salário mínimo, né? Quer dizer, em 23 e 24 teve aumento do salário mínimo, que estava represado na época do Bolsonaro e do Paulo Guedes, então aumenta também, quer dizer, como aumenta o salário mínimo, o total de recursos, além desse número que aumentou pela incorporação de autistas, pela maior abertura, vamos dizer, da Previdência Social, do INSS, para novos casos, você tem isso. E isso não é um problema, né, Maurício? Quer dizer, isso aí é solução para a tragédia, né, da desigualdade da sociedade brasileira. A gente tem que perceber isso. Quer dizer, oxalá não precisasse disso. Significaria que nós estaríamos num patamar de maior nível, vamos dizer, civilizatório, mas infelizmente a gente não está. E o Estado brasileiro existe fundamentalmente, ou deveria existir, para atender esse tipo de demanda. Então a gente devia agradecer e achar muito bom que você está tendo mais gastos com BPC. O ideal era não ter, mas em havendo a necessidade, que essa necessidade seja suprida. Né? Quer dizer, e não essa lógica austericida de querer responsabilizar, quer dizer, os setores miseráveis, mais pobres, pelo eventual descompasso, tá certo? No cumprimento da meta da responsabilidade fiscal. Vamos procurar outras fontes dos setores, né, do topo da nossa pirâmide, tá certo? Se a gente quer que haja um esforço, né, como esse pessoal do sistema financeiro gosta de falar, um esforço fiscal. Tá bom, então vamos fazer o esforço com o povo de cima e não com a base miserável e mais pobre, tá certo? Chocante. Queria encerrar, Paulo, com o maior sincericídio cometido desde o início do governo Lula. Fiquei chocado que é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sindicalista Luiz Marinho. Ele deu uma declaração anteontem que eu falei, não, isso aqui eu preciso mostrar para o Paulo Clias para ele comentar no nosso próximo encontro. É um grande sincero. Olha o que ele disse. Ele chamou a responsabilidade fiscal, o arcabouço, a austeridade, o programa de déficit zero do Haddad. É disso que ele está falando, de pacto com o mercado. Olha a frase dele. Você tem um pacto com o mercado. Mais uma vez, gente, onde está escrito mercado, leia Faria Lima. Onde está escrito mercado, leia os bilionários, milionários, muito ricos e ricos. Quando ele está falando mercado, leia aquelas pessoas que recebem o dinheiro do pagamento dos juros da dívida. É disso que ele está falando. Então, vamos lá. Você tem um pacto com o mercado, Faria Lima, que foi feito, sem entrar no mérito se foi certo ou se foi errado. Mas o pacto foi feito. Tem que cumprir o pacto. Pactos foram feitos para serem cumpridos. Há um compromisso sempre do presidente Lula com a responsabilidade fiscal. Paulo Clias, o que é isso? Está reconhecido. A austeridade fiscal é um compromisso do Haddad e, portanto, do presidente Lula com o andar de cima da sociedade, com a Faria Lima. Então, Mauro, eu acho que você pegou bem, é o sincericídio, né? Quer dizer, talvez a maior parte das pessoas mais jovens, né? Quer dizer, não sabe. O Luiz Marinho, ele tem um passado de sindicalista. Ele já foi presidente da CUT, né? Antes da condição atual de ministro, antes da primeira eleição do Lula, etc. E eu acho que em algum momento aquela condição, né, de sindicalista, de sempre negociar com as empresas, com o patrão, emerge, né? Quer dizer, e ele falou o que a gente está dizendo há muito tempo, tá certo? Quer dizer, foi feito um pacto, né? Aí eu estava vendo a entrevista que você fez antes, né, com o Luiz Felipe Miguel e tal, ele também apontando, pode ter sido, né, foi necessário realmente para garantir a vitória, que foi na lâmina da navalha em 2022, a gente lembra, né, o Bolsonaro quase consegue a sua reeleição, mas o problema é que a gente já está caminhando para o final do segundo ano desse terceiro mandato. Tá certo? Quer dizer, então, o fato de você fazer uma aliança política lá atrás, ter que governar, tá certo, com algum grau de
de apoio político dos empresários, etc., é compreensível essa estratégia. O problema é o quê? É que você acaba orientando a sua política pública e principalmente a sua política econômica para o setor minoritário e mais conservador do ponto de vista político, ideológico e econômico, que é o financismo, quer dizer, o sistema financeiro como sendo um porta-voz do conjunto dos outros setores e frações da chamada burguesia, né, das classes dominantes. E não é assim. Você percebe? Quer dizer, essa semana mesmo estava nos jornais, né, o Josué Alencar, né, quer dizer, que é filho do falecido vice-presidente do Lula nos 2 mandatos, 2003 a 2010, que era o José de Alencar, que era um empresário, o filho continua sendo importante na área da produção de bens materiais, eles são da área de tecido, né, cotonifício, e o José de Alencar, ele dizia todo dia, contra a política monetária, né, a taxa de juros, o austericídio cometido na época pelo presidente do Banco Central, olha aí, você foi lá buscar, que era o Henrique Meirelles, nos 2 mandatos do Lula, tá certo? O filho do José de Alencar, hoje o José de Alencar é o presidente da Fiesp, criticando de novo, quer dizer, de novo não, ele nunca deixou de criticar, né, mas nas semanas vésperas do Copom, a política monetária, né, do Roberto Campos Neto, e dizendo que a taxa de juros no Brasil inviabiliza qualquer projeto empresarial da área produtiva, da área do chamado setor real da economia. Porque, tudo bem, quer dizer, não é só hoje, esse período, Roberto Campos Neto, que o Brasil é o paraíso do rentismo e do financismo no mundo. A gente tem uma tendência histórica, né, de elevadíssima remuneração financeira comparada à remuneração das demais áreas da atividade econômica. Mas a gente precisa sempre alertar isso. Então, quando o Luiz Marinho vem dizer que foi feito um pacto, né, quer dizer, é um pacto com o sistema financeiro, mas isso não pode impedir que o próprio Banco Central tem nas suas atribuições a questão da inflação, mas também a questão do mercado de trabalho, do nível de atividade, como se diz. Então, está tudo errado, quer dizer, na ordem econômico-financeira da política monetária em relação aos objetivos gerais da política econômica. Mas enquanto o ministro Haddad, que é o ministro da Fazenda, continuar reforçando essa perspectiva para o presidente Lula, para dizer que responsabilidade fiscal é fundamental, né, que o que ele aprendeu com a falecida dona Lindu, que não pode gastar mais do que arrecada, etc., quando já está mais do que provado que o comportamento que o Estado brasileiro tenha em relação ao fenômeno econômico é totalmente diferente do que eu, você, Mauro, ou a dona Lindu, ou a absoluta maioria das famílias brasileiras e menos das empresas. Porque o Estado pode emitir título da vida pública, o Estado pode tributar, o Estado faz a gestão das reservas internacionais, que são 370 bilhões de dólares, o Estado tem a conta única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central, que hoje está com um saldo credor de 1,7 trilhão, que é para gastar, não é para economizar. Você percebe? Quer dizer, gastar no sentido do quê? De realizar a política pública. O Estado não tem que ter lucro nas suas atividades. O lucro do Estado tem que ser o bem-estar da sociedade. Esse é o objetivo primeiro de qualquer pessoa que esteja à frente de um governo federal de um país como o Brasil, tá certo? É isso aí, Paulo Clias. Legal. É sempre uma pena, né? A gente tem que fazer esse tipo de crítica. A gente esperava, né, só estar aqui elogiando, né? Tomara que a gente chegue no momento em que eu só venho aqui para tecer boas loas, né? Não, e o interessante, só caminhando para o final, né, que assim, porque o argumento é sempre esse, né? No fundo desse sincericídio do Marinho, o argumento é o seguinte: o que a correlação de forças permite.
não dá para fazer diferente. Agora, a PEC da transição, que foi feita na mesma correlação de forças existente, não era outra, não era em outro país, não era em outra correlação de forças, a PEC da transição, aquela que foi aprovada no finalzinho de 2022, antes do governo tomar posse, ela apontava em caminho diametralmente oposto à política de austeridade e do arcabouço fiscal de Haddad. Era o contrário. Tanto que o país cresceu em 2023, gente, vamos falar a verdade, tal como é. O país cresceu em 2023, não foi por causa da política do Haddad, foi por causa da PEC da transição, contra a qual a Haddad tinha uma série de restrições, por sinal. Lógico. E não só isso, né, Mauro? Quer dizer, é óbvio, ninguém aqui está querendo ser irresponsável no seguinte de que o governo tem que partir para tudo ou nada, né, desrespeitar o que a gente sabe que é a chamada correlação de forças na sociedade, etc. Mas não é isso. É que a leitura da política no cotidiano, ela tem nuances, percebe? Quer dizer, uma das razões todas desse aperto que a gente está vivendo foi o fato do governo estar com essa tal da meta do déficit zero. Né? Quer dizer, então, você não pode aumentar a despesa pública para além das dificuldades que o arcabouço fiscal que o Haddad montou com o Roberto Campos Neto já propõe. O arcabouço já é ruim, mas o fato de para 2024 estar estabelecido a meta zero impede ainda mais, né, a realização de despesas públicas necessárias, o aumento do investimento público, etc. Mas vamos lembrar, quando tudo começou essa discussão o ano passado, por quê? Porque o governo tem que mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, no primeiro semestre de cada ano, para valer para o ano seguinte. O governo mandou já, então, em meados de 2023, essa meta zero. O presidente, o relator, desculpa, da proposta no Congresso Nacional, o deputado, está me escapando o nome dele agora, mas era do Ceará, do partido, inclusive, acho que é Danilo Forte, se não me engano. Isso, Danilo Forte. União Brasil. Mas União Brasil, um dos partidos mais importantes do bolsonarismo, etc., ele dizia, olha, eu recebi isso aqui do ministro Haddad, do governo, talvez seja muito exagerado. Ele mesmo dizia, se o governo pedir para eu retificar e estabelecer, por exemplo, que para 2024, ele dizia lá, esse ano que nós estamos agora, possa ter déficit, eu acrescento no meu projeto, não tem problema nenhum, acabou. Então, que correlação de forças é essa que impede? Um dos líderes do Centrão, o mesmo Centrão que aprovou a PEC da transição. Essa história da correlação de forças, gente, entra por aqui, sai por aqui, não engula essa história da correlação de forças. O governo... Não, a gente tem que respeitar a correlação de forças em tese, ninguém é contra, você não é contra. Agora, tem margem de manobra, eu estou dando um exemplo muito concreto, né, Mauro? O governo apresentasse, olha, não, 2024 é um ano complicado, eleições, sei o quê, nossa meta é um déficit de 1% do PIB. Qual o problema? Tá bom. A gente não estaria discutindo hoje, por causa disso, Mauro, contingenciamento, bloqueio, nada, porque 1% do PIB o Brasil não ia quebrar, porque na última década costumou fazer muito mais do que isso a cada exercício, tá certo? Ia satisfazer plenamente, né, as necessidades do chamado sistema político, né, porque tem eleição e todo mundo se mobiliza, né, para a realização de despesas no território, no município, essa coisa toda, e a gente estaria com uma outra pauta. Mas o quê? Haddad fincou o pé, convenceu o Lula de que a meta zero é importante, não sei por quê. Parece que o cara tem fixação com o zero, né? É um número bonitinho, redondinho, eu não entendo. E a gente fica completamente refém, quer dizer, dessa política, porque daí o Copom vai orientar, né? Porque a meta de austeridade não está sendo cumprida, etc. Mas, enfim, esperamos que o Lula acorde rapidamente para essa necessidade, entendeu? É isso aí. Vamos embora. Obrigado, Paulo, mais uma vez, sempre bom. Eu que agradeço, Mauro, obrigado pelo espaço e uma saudação para todas e todos do nosso canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.